E agora tem nosso quadro super especial, o Gestão Ativa. Eu vou convidar aqui nosso repórter Eduardo Vargas para liderar aqui. Vou passar o bastão para o Edu. Edu, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você. Vou saindo aqui, a Morning Call é sua por hora. Obrigado, Bia. Bom dia para você, bom dia aí para todo mundo que está acompanhando a live aí do Morning Call no chat, para todo mundo que estava a par aí das notícias corporativas, de todas as informações que a Bia passou. E agora é nosso momento aí de falar com o pessoal que está vinculado aí à gestão, né, vinculado a asset management, que é o nosso momento para transmitir para vocês, investidores, as opiniões de quem está por dentro do mercado e para quem está operando com base nas informações que a gente está dando aqui, né, nas informações que estão saindo no noticiário econômico. Lembrando que toda terça-feira é, né, o nosso horário marcado, né? A Beatriz dá as informações e logo depois eu apareço aqui para convidar algum gestor. Nessa terça-feira, o nosso convidado é o Tomás Awad, lá da 3R Investimentos. Bom dia, Tomás, tudo bem? Bom dia, Eduardo. Como é que você está? Tudo certo. E, bom, o Tomás aqui, com a sua experiência, vai dividir um pouco de como ele está enxergando o mercado no momento. E eu já queria logo começar o nosso papo aqui com uma informação que eu acho que é, aliás, com uma pergunta que eu acho que é muito recorrente aí para os analistas e para os gestores, que é que a gente tem visto diversos problemas globais, né? A Beatriz acabou de falar de cenário de guerra, de Ucrânia, e ao mesmo tempo a gente tem juros subindo no BCE e tem os movimentos do Fed com uma inflação muito alta nos Estados Unidos. Então a gente vê um cenário global que é bem caótico e ao mesmo tempo a gente, né, apesar dos pesares, apesar da volatilidade das eleições aqui, a gente vê muita gente falando que a bolsa brasileira está barata, tem múltiplos atrativos, tem boas empresas. Na sua visão, o Brasil meio virou paradoxalmente o país menos pior para se investir, ou o melhor cenário no momento caótico que a gente está vendo lá fora? É uma ótima definição, acho que você está certo. Isso é meio consenso, né? Assim, pouquíssima gente discute isso. A gente subiu os juros antes, então teoricamente vai começar o ciclo de baixa mais cedo. A gente está com uma inflação aí já pouco a pouco melhorou, claramente melhorou, né? E com a possibilidade, tá mais visível a inflação voltar para o alvo do Banco Central. Então, a grosso modo, a gente concorda, assim. Por que eu falo a grosso modo? A gente, apesar de estar melhor, o Brasil, na nossa leitura aqui, a gente tem uma leitura provavelmente um pouquinho diferente da média do mercado. Eu diria que, maneira de dizer, a gente está mal parado, né? O nível de dívida no Brasil também é muito alto, dívida pública altíssimo, e um tecido social muito desgastado, né? Um nível de pobreza muito alto, que empurra o político a querer tomar decisões ruins, né? O mais importante para a gente é esse, você está sempre empurrando o político para tomar decisões ruins. A gente viu esse ano, é um ano eleitoral, acho que não dá para a gente também querer aqui ser mais realista que o rei, né? Que o governo que está sentado lá não tente se reeleger, todos fizeram isso, não é só esse aí, né? Então a gente tem que ser justo aí, todos os governos fizeram algum tipo de movimento, o Fernando Henrique, Lula, Dilma, não teve ninguém que não fez, mas eu acho que sim, nós temos uma questão, todo mundo também fala fiscal. Eu acho que nós aqui na 3R só temos uma visão sempre um pouco mais cautelosa e um pouco mais cética. Tem uma crença de que qualquer que seja o resultado, nós vamos voltar para o trilho do lado fiscal, e a gente viu com um pouquinho mais de cautela. Acho que o candidato à reeleição tem uma agenda um pouquinho mais clara, acho que também todo mundo concorda com isso, do lado fiscal, com todos os defeitos de implementação ao longo dos 4 anos, mas ele tem sim. O candidato alternativo já não tem uma clareza lá, então e de novo, acho que as pessoas veem a simbologia, não, tem um vice que é o Alckmin, né, que isso aqui é um sinal de que ele quer vir para o centro. A gente tem aqui, de novo, acho que o mercado quer sonhar, quer ver uma coisa que vai acontecer, ou quer sonhar que vai acontecer, mas você não tem sinais tão claros. A figura do Alckmin, sim, é uma figura que, teoricamente, do lado fiscal, ele foi um governador responsável fiscalmente, é verdade, mas também, historicamente, no Brasil, o vice, ele vira um objeto de decoração muito rápido, né? A gente também já viu isso muito no passado. Então, para não fugir muito, tá mais barato? Parece sim mais barato. É importante olhar, quando a gente olha o múltiplo de bolsa,
esse mais barato está muito concentrado em alguns setores, acho que pouca gente fala disso, né? Você tem o setor bancário, você tem siderurgia, você tem alguns setores de commodities e bancário muito barato, não quer dizer que a bolsa inteira está barata, a gente não concorda com isso, mas de maneira geral ela parece sim mais barata. E a gente acha assim que se o fiscal não estiver bem ancorado, esse mais barato pode não ser tão mais barato assim, tá? Então, nós concordamos com essa visão de maneira geral, mas com uma visão só um pouco mais cautelosa e não temos convicção de que um governo do Lula vai ser responsável fiscalmente. Acho que ele não vai chegar no primeiro dia, "Ah, não vamos pagar a dívida", não va aqueles arroubos que a gente, ou aquele tipo de preocupação que a gente tinha no passado, acho que não vão acontecer, mas ele pode pouco a pouco tomar decisões ruins que levam a gente para um caminho ruim sim, ele pode fazer isto. Então, a gente tem só uma visão um pouquinho mais cautelosa em relação a tudo que a gente vê aí de Brasil. Perfeito. E falando ainda um pouco nesse tema, né, a gente viu o Ibovespa subir muito no pós-primeiro turno, né, ele subiu, salvo Uhum. engano, cerca de 5% só em um pregão, e depois disso a gente viu alguma volatilidade nos dias seguintes. E, ao mesmo tempo, a gente vê o mercado tentando entender como é que vai ser o resultado dessa eleição, porque a gente sabe que é extremamente polarizado, as pesquisas mostram um acirramento muito grande entre os dois candidatos, e como você falou, ainda as coisas estão bem nebulosas, né, em termos de plano Uhum. econômico, né, no caso do candidato Lula, a gente sequer sabe quem é o ministro da Economia. E além disso, né, primeiro, como é que você vê assim o fiscal para o ano de 2023? Se você acha que os desafios vão ser muito grandes, independente do candidato, mas você acabou de falar que existe um risco maior talvez com uma eleição do Lula e com uma gestão que não seja tão fiscalista quanto a gente viu nos últimos anos. Você acha que existe algum risco concreto, assim, né, ele já falou muitas vezes do teto de gastos, né? Em um caso de rompimento do teto ou de alguma mudança drástica e concreta, né, mesmo com um Congresso que seja muito mais alinhado com o Bolsonaro por conta das quase 100 cadeiras do Partido Liberal, como é que você vê, assim, se a gente romper o teto ou tiver alguma coisa de desancoragem fiscal, como é que você acha que fica o cenário de bolsa? Você acha que o gringo vai fugir muito? A gente vai ver um waiver de várias pessoas saindo? Ó, de novo, primeiro, 2023 vai ser um ano fiscalmente ruim, tá dado, nós estamos discutindo quão ruim vai ser, tá dado, você vai tirar uma série de eventos de arrecadação, não diria arrecadação extraordinária, mas a arrecadação foi inflada, vamos dizer assim, por inflação, por preço de combustíveis, isso vai deixar de acontecer em 23, nós chamamos um ajuste para baixo de combustível, então isso está dado, isso eu diria que é o menor dos problemas, porque 2023 é isso, já está ruim, o mercado vai olhar a perspectiva de 24 em diante, obviamente que olha um pouquinho em 23, mas muito mais o futuro a médio prazo, tá? Então acho que isso com essa preocupação do mercado. Não acho que ninguém que entrar lá, seja qualquer um dos ministros da Fazenda, hoje o que a gente tem, o desenho que a gente tem é que vai ser um ministro político ligado ao PT, então provavelmente algum dos governadores ou ex-governadores do Nordeste, Camilo Santana, parece ser esse o caminho, tá? Alguém ala política do PT que converse com o mercado, e ninguém vai chegar lá e falar, olha, não vou fazer nada, vou deixar estourar. Acho que eles vão prometer seguir um caminho de responsabilidade. O teto fiscal, o teto de gastos já não existe mais, desculpa nossa leitura aqui, ele já foi há muito tempo, né? Você pegar, até tem uma matéria, ou alguém que estava falando ontem sobre isso, você pegar de 2000 até hoje, nós gastamos 200 bilhões a mais do que o teto, porque se arruma um caminho por fora, não, isso aqui não conta no teto, não, isso aqui conta, né? Então acho que o teto já foi há muito tempo, isso também, de novo, acho que não é a questão agora, é desenhar um caminho confiável para frente. E de novo, acho que qualquer pessoa que sentar lá, e é um pouco o jeito do Lula, né, vai falar: "Não, vou entregar dívida pública PIB equilibrado, ela não vai subir acima de tal ponto, mas eu preciso de um ano aqui de waiver, de 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 gastar um pouco, porque as pessoas estão necessitando", eles vão inventar alguma coisa nesse caminho. O que o mercado vai fazer, acho que as pessoas bem preparadas, e está cheio de gente bem preparada aí, é fazer conta com base no que eles indicarem que vão fazer em termos de arrecadação, de isenções de impostos ou de novos impostos, se tiver, e de gastos, e fazer uma conta e falar: "Não,
eles vão conseguir entregar isso ou não vão conseguir entregar aquilo, tá? Se a gente olhar o governo Lula, o primeiro mandato, acho que pouca gente lembra, né? O Lula, quando entrou em 2003, né, janeiro de 2003, o Lula era um Lula com muito medo de errar, muito medo de errar. Ele tinha tentado se eleger por 4 anos, por 4, desculpa, 4 eleições, e ele tinha muito medo de errar. Quando ele entrou, o Brasil já tinha um superávit primário, se olhar o último ano do Fernando Henrique, era um ano de superávit primário. Então, basicamente, o Lula falou: ó, não vamos errar, botou o Palocci teve uma inteligência de manter o que estava funcionando, formou uma equipe debaixo dele de ótima qualidade, tinha o Marcos Lisboa, que é um exemplo mais conhecido de todo mundo aí, e conseguiu por 2, 3 anos fazer isso, mas a partir do meio do primeiro mandato, ele já começou a cometer os erros dele, né, então, e de novo, pouca gente lembra, uma certa hora trombou o Palocci com a Dilma era chefe da Casa Civil, o Palocci propôs uma coisa que era muito parecida com o teto de gastos, quem quiser aí dar um Google, eu fiz isso outro dia, e ele propôs um projeto para ir com o Congresso que limitava a velocidade de aumento de gastos. Era um teto de gastos com outro nome, não deram esse nome na época, e que aconteceu? Foram lá conversar com o Lula, quem convencia, trombou Palocci e Dilma, quem que o Lula escolheu? Escolheu o caminho da Dilma, que era um caminho de não ter essa lei, de não ter essa limitação de gastos, tá? Então, eu acho, de novo, que o Lula vai chegar lá, vai indicar uma pessoa com traquejo, um político com algum traquejo para falar com o mercado, e eles vão desenhar alguma coisa do lado fiscal e vão dizer: ó, nós vamos conseguir manter a dívida equilibrada. Ele vai fazer isso. Só que nós vamos ter que fazer conta, o mercado inteiro vai fazer, acho que as pessoas bem preparadas e acho que com uma visão sempre mais cética, que é o que tem que ser. E aí vamos ver se isso é possível ou não. Se o mercado chegar à conclusão que não é possível, você vai ver as curvas de juros futura deixando de cair, ou caindo muito menos do que o mercado espera que caiam, e aí você vai provavelmente ver uns juros de longo prazo no Brasil acima de 10. Então, e a hora que você for ver isso, muitos ativos de bolsa vão falar: "Você não está tão barato quanto parece". Acho que é isso que vai acontecer. Vai ter coisa que vai estar barata mesmo assim, tá? Acho que a gente não tem dúvida que tem coisa que está barata, provavelmente quase que em qualquer cenário, nunca em nenhum cenário, mas tem muita coisa que o mercado tem expectativa, fala: "Isso aqui está muito atrativo, não, o varejo está super barato", e que nesse cenário vão se mostrar menos atrativos. É isso que vai acontecer. Perfeito. E aproveitando o gancho aí da sua pergunta, uma das que eu tinha notado e uma até do que o pessoal está falando aqui no chat vai em linha com isso, né? Hoje na casa, na 3R, vocês têm vários fundos, né? E eu dei uma olhada estava vasculhando ali as cartas, dando uma olhada nos gráficos, né? No track record, e além disso, eu vi um pouco dos vieses que vocês têm, né? De cada fundo. E no 3R Cider, eu vi que vocês têm essa estratégia de alocar em 10 a 15 ações com viés fundamentalista ali de longo prazo, né, com viés comprado, né, que a gente chama de long bias. E assim, considerando esse viés fundamentalista, né, a gente está num momento de bastante vol e tudo mais. Quais setores vocês estão vendo com mais bons olhos no momento atual, considerando que a gente está num cenário bem complicado lá fora, tem todas as questões de juros? Quais são os setores que você vê como mais assimétricos? E aí eu adiciono só uma pergunta aqui que o pessoal fez no chat, que é se você acha que existe alguma binariedade de setores, né? Se existe algum setor que ganha mais com o Lula ou ganha mais com o Bolsonaro, né? Algum setor que eventualmente seja mais favorecido para algum dos dois candidatos. Tá. Bom, com o Bolsonaro a gente concorda também, é meio concessão de mercado, obviamente que estatal, né, você vai acreditar no Banco do Brasil, na Petro, e acho que a curva de juros fecha mais rápido. E a hora que ela fecha mais rápido, todo ativo que tem uma ligação com curva de juros maior deveria performar melhor. Acho que aí o setor elétrico, a parte de shoppings, tudo que a gente chama de parece bond, né? Que o duration do ativo é muito longo, deveria performar mais. As concessões de rodovia. E acho que vai ter uma parte do mercado que vai comprar varejo também com essa cabeça. No varejo a gente tem uma certa discordância, porque a gente vê a maioria dos ativos do varejo ainda caros, o setor a gente não gosta tanto de maneira geral, tá? Então acho que esse é o cenário Bolsonaro. O cenário Lula é o cenário mais compra o básico na nossa leitura, que é um país que, na nossa leitura, tende a caminhar mais para um nível de
pobreza ou de crescimento mais baixo, acho que é um país que vai ficar pouco a pouco mais pobre por decisões econômicas erradas, nossa leitura a médio e longo prazo, não tem nenhum desastre, tá? Não é que nós vamos ter uma puta crise, não é isso que vai acontecer, mas vamos devagar caminhando para um cenário de crescimento mais baixo, é isso que vai ser, e de juros mais altos, inflação um pouco mais alta, então, e aí o que você tem que ter é coisa básica na nossa leitura, então, o que o americano chama de staples, né, varejo de alimentos, vai ter um açaí, medicamentos, ou a parte de healthcare, que é uma parte bem resiliente, tem a questão de envelhecimento da população, então a gente tem Ipera na carteira, que a gente já tem faz um bom tempo, está ganhando bastante, continua achando um ativo muito atrativo. Você vai ter uma Vulcabras também, que faz produtos em todos os níveis de renda, ela tem lá desde o Under Armour aqui em cima, o Mizuno no meio, e tem lá o Vulcabras Olímpicos, né, desculpa, aqui embaixo, então a gente gosta bastante do ativo. Acho que é isso que você tem que ter, e é isso que a gente tem focado. A gente está mais preparado, a gente até diminuiu um pouco essa direção, porque a gente já diminuiu antes do primeiro turno, que a gente achou que ia ser bem equilibrado, fomos relativamente bem na transição, não fomos, acho que a gente conseguiu passar a semana da eleição bem, mas a gente acha assim que, por enquanto, parece ser o mais provável um cenário de Lula ganhar. De novo, a gente não fica aqui tomando grandes apostas políticas, a gente não acha que tem sentido isso para o nosso cotista, mas a gente acha sim que parece o mais provável, e esse tem que ser um cenário de ativos básicos, assim, básicos em termos de consumo, muito resilientes, que não dependam de grandes crescimentos econômicos, de grandes melhoras de renda da população, de grandes quedas de juros. Então, e aí é isso, temos varejo de alimentos, tem uma parte de healthcare um pouco, principalmente não, via Ipera, temos uma Vulcabras, temos alguma coisa de concessão de energia que a gente acha que mesmo na parte elétrica está barata mesmo assim, e é um setor resiliente, então é dessa maneira que a gente está posicionado, e aí nos fundos que a gente pode ter posição vendida, né, que o Cedar que você comentou, o Cedar na verdade é um long bias, né, então ele está comprado, mas ele não precisa estar 100% comprado, ele está, por exemplo, agora está mais ou menos 58, 59, está perto de 60% comprado, então lá ele tem bastante coisa vendida, então toda a parte sensível a juros, a parte de e-commerce que a gente continua achando bem cara, a gente continua vendido, a parte de incorporadoras, a gente está vendido em alguns papéis específicos, então é assim que a gente está posicionado. Perfeito. E só aqui para finalizar, né, deixando, né, eu vou falando um pouco sobre esse tema ainda de eleições, que é bem binário. Tem uma frase do Peter Lynch que fala que mais decisões foram tomadas para evitar crises, mais dinheiro foi perdido tentando evitar crises do que nas crises em si, né? E a gente vê muita gente mexendo na carteira e indo atrás do que mudar no portfólio no momento de eleições, no momento de voo alto. E queria saber de você, assim, o que você diria, digamos, de conselho aí de uma maneira resumida, né? O que conselho você deixaria para o investidor pessoa física de tomar de decisão no momento que a gente está atualmente? Você quase que respondeu na sua pergunta, e eu que a gente concorda, não adianta ficar fazendo grandes movimentos abruptos, aliás, nunca adianta isso, óbvio que o investidor tem que fazer o básico lá, que eu acho que tem várias pessoas que ajudam a fazer, ou pode ele mesmo fazer, olhar um pouco a idade dele, que nível de renda que ele tem, com qual que é a constância da renda, e montar uma carteira com base nisso. Minha renda é garantida, eu consigo investir mais a longo prazo, então você bota um pouco mais de risco, sou novo, tenho 35 anos, 40 anos, 30 anos, 25 anos, consigo pôr um pouco mais de risco. E fazer movimentos suaves ao longo do tempo. A gente vem aqui, de novo, diferente um pouco da média do mercado, né? Antes de Covid, lá, o pessoal já muito eufórico com o Brasil, lembro que final de 19, a gente já estava com a cabeça mais cautelosa na 3R. Se olhar nossas cartas lá de trás, a gente tinha uma visão um pouco diferente, porque a gente achava o mundo com muita dívida, níveis de desequilíbrio macro muito grandes, né? Muita dívida, Estados Unidos com muita dívida, o Trump na época, ninguém lembra, mas dando todo tipo de incentivo para as empresas gerarem lucro. A gente fala, cara, isso aqui não é sustentável. Acho que o mundo tem tido uma tendência de tentar gerar crescimentos de curto prazo, artificiais, eu acho que é a melhor maneira de definir, e que a conta vem depois, né? E é o que está acontecendo agora. Então a gente já vinha com uma visão mais cautelosa, a gente continua com essa visão.
acho que esse ciclo de ajuste de mundo, ele já está chegando no final, mas ele não chegou no final. Você teve muita coisa errada sendo feita pelos bancos centrais, infelizmente, nos últimos 5 anos, mas os últimos 2 acho que foi mais significativo ainda. Então você está chegando nisso. Então a gente não tem achado que é um ambiente bom para tomar risco, nem lá nem cá, tá? Apesar de concordar que aqui está menos pior, mas não era o movimento. A gente continua achando isso. Acho que o movimento, a hora de aumentar risco, está um pouco à frente. Agora está chegando um pouco mais perto, está um pouco à frente. Talvez aqui, se a gente tiver reeleição, você tem uma janela um pouquinho melhor, talvez a gente antecipe isso, porque a agenda do lado econômico é mais clara, você vai ter um fiscal melhor, os juros aqui vai cair um pouco mais rápido, então talvez você tenha aqui, se o candidato que tá indo para a reeleição conseguir ganhar, que é uma possibilidade, essa janela aqui se antecipe, se não, eu acho que a gente tem que esperar um pouco para frente. Então, mas concordo com o que você estava implícito na sua pergunta. Não é pré-eleição, puta, agora está chegando a hora que você vai fazer grandes movimentos. Então, a não ser que você chegou com o portfólio muito errado, chegou com muito risco, muito mal posicionado. Aí até vale a pena você mudar, mas se você já vem com um portfólio equilibrado, uma carteira equilibrada em termos de risco, mantém, e espera, aí sim a gente acha que vai ter uma oportunidade mais clara para risco um pouco mais à frente. Dito isso, desculpa me estender, só para fazer um pouco de propaganda, um dos mantras que a gente tem aqui na casa, e se as pessoas olharem o nosso site, nossos produtos, nós temos que estar preparados para ganhar dinheiro em qualquer cenário para o nosso investidor. É para isso que ele paga a gente. Então, se você pegar o nosso long only, que é um produto que tem que estar comprado, ele está 90% comprado, ele está 20% para cima no ano. O ano passado ele subiu 0,20, que é quase 0 a 0, mas foi um ano horrível para os fundos de ações. Os fundos de ações caíram 15, 20, 25. Então, se a gente tem um mantra aqui muito forte, alguns a gente tem, mas um deles o investidor paga a gente para reconhecer o cenário, obviamente que é uma tarefa difícil, não quer dizer que a gente vai acertar sempre, a gente sabe disso, mas dentro desse cenário, ganhar dinheiro para ele, e é isso que a gente tenta fazer todo dia aqui. Perfeito, então agradeço aí o Tomás pela disponibilidade, pelo tempo aí de atender a gente e de compartilhar aí todo o conhecimento de mercado com o nosso público, que a gente sabe que é sempre relevante ouvir os gestores aí que estão no dia a dia do mercado. Quem quiser dar uma olhada aí nos fundos que a gente discutiu aqui, se você jogar 3R Investimentos lá no Google, o ícone é exatamente esse que está estampado aí na camiseta do Tomás, que é uma pequena árvore. Então, agradecemos aí a participação.